Pai, aqui, presente, Pai. Eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, Pai. Pode sentar, amados, pode ficar à vontade. Muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo. Talvez no final do culto eu vou precisar de vocês, eu chamo de novo, amém? Muito obrigado mesmo. Aleluia, glória a Deus. Pais amados, Deus é bom, sempre bom, não é verdade? Em todo tempo. Aleluia. Amados, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu estou muito honrado por esse convite que o pastor me fez de trazer a palavra de Deus aqui. Amém? Muito honrado mesmo, porque eu já conheço esse ministério, eu amo esse ministério, mas a gente está lá no Brasil, vem para cá, para uma terra desconhecida, a gente sabe que, eu acredito que muitos de vocês que estão aqui passaram por esse processo de documentação, passa por processo de casa, enfim, é um processo que requer tempo, é um desperdício de, não é desperdício, mas é um dispêndio de dinheiro, e, enfim, isso às vezes nos frustra, porque a gente pensava uma coisa e não foi do acordo que a gente pensou, enfim. Mas eu te digo uma coisa, foi Deus que trouxe você e que me trouxe aqui para essa terra, amém? E nós precisamos e devemos fazer o diferencial aqui nesse lugar, amém? Aleluia. E eu sou muito grato por Deus em ter usado o pastor para ministrar para vocês essa noite, amém? E eu queria agradecer ao pastor aqui, eu já falei com ele mais cedo, mas eu queria agradecer aqui no meio da igreja perante vocês, amém? Deus é bom, amada. Deus é bom. Aleluia. E eu quero falar de um assunto, de um tema, que muitos a nossa igreja aqui tem essa vantagem de conhecermos e entendermos mais sobre essas questões, que é dízimo é para mim. Amém? Fala assim comigo, dízimo é para mim. Mas fala assim, ó, dízimo é para mim. Amém? Aleluia, dízimo é para mim, é para nós, amados. Porque o princípio do dízimo, ele traz benefícios, que esses benefícios, olha, não é para abençoar a vida do pastor, não é para abençoar a igreja, se bem que de forma tão grande isso que Deus faz conosco, que isso transborda e reflete na igreja, reflete na vida do pastor, mas isso, amado, vai abençoar a tua vida. Amém? Vai abençoar você. Você é o principal responsável por essas bênçãos, através desse princípio que estabelecido por Deus para você, amado, para mim e para você. Amém? Aleluia, Deus é bom demais. E eu quero dizer com isso, amado, que para você que já é dizimista, para você que, isso eu já conheço, a palavra de Deus fala sobre isso, a igreja fala muito sobre isso, e eu já conheço sobre isso, o que é que isso vai trazer de novo? Eu te digo, se você já conhece, se você já segue esses princípios, que isso seja como uma vitamina para você, amém? Aleluia, o que é uma vitamina? Eu não sei se aqui tem algum médico, enfim, um enfermeiro, mas vitamina geralmente é algo que você já exerce. Tipo, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que faz um exercício na academia. Todo dia ele se exercita, amém? Todo dia ele faz aquele exercício. E a vitamina é algo só para fortalecer ele, porque ele já está acostumado a fazer aquilo, amém? Então, se você é dessa pessoa, que isso seja vitamina para você hoje, amém? Aleluia. Se você é daquele que por algum acaso está sofrendo algum problema, aqui e acolá você anda, mas tropeça e diz, opa, tem que voltar atrás, que essa palavra seja como uma vacina para você. Amém? De certo modo, uma vacina não é engraçado, mas infelizmente a gente passou por uma pandemia, né? E eu creio, eu acredito que muitos de nós, principalmente os mais jovens,
né? Há anos já não estava tomando mais nem vacina. Não sabia nem o que era sentir uma picada de vacina, não é verdade? E, infelizmente, com isso que aconteceu no mundo, fomos obrigados, todos nós, a termos que agendar. Quem estava aqui em Portugal, eu tomei aqui em Portugal a vacina, né? Você entrava lá no SNS, não é isso? E tinha que agendar, ia lá para levar a vacina, não é verdade? Para prevenir daquele mal que assolou a humanidade e ainda assola, né? Porém, quando você toma a vacina, o que é que ela vai fazer? Ela vai fortalecer o seu corpo, não é verdade? Ela vai fortalecer, os anticorpos vão ficar mais fortes, para quando o vírus vier contra você, contra o seu corpo, aquilo pode até te deixar mole, mas aquilo não vai te causar dano. Amém? Aleluia, porque você já está vacinado sobre aquilo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Ou então, se você é aquele que por algum motivo não está dizimando, eu quero te encorajar essa noite a fazer isso, para seu benefício próprio, amém? Entendendo que você é o beneficiado, amém? Aleluia, porque isso vai ser um remédio para você, amém? Porque o remédio é quando a gente já está doente. O remédio é algo que você já está ali acamado, aí você geralmente, eu vou dizer bem assim, porque às vezes no Brasil a gente não fazia tanto isso. Geralmente a gente estava doente, a mãe ou a avó falava assim, toma um chá disso, toma um chá daquilo, não sei se isso acontece só na minha família, né? E ele vai ficar bom. Toma um remédio de tal coisa, o que é que ele está sofrendo? É isso? E para isso o bom é romã, o bom é a casca da laranja, faz o chá da casca da laranja. Enfim, essas questões, a questão da doença, amado, porque assim, aqui eu não sei se é bem assim, mas lá no Brasil, até você recorrer a um médico, para o médico te receitar, vixe, tinha tempo, às vezes a gente já pensava, vou pegar aquela fila, vai demorar, o médico vai faltar, não vai dar para me atender, então vou fazer o que eu acho, o que o Google fala, né, a respeito disso que eu estou sentindo. Mas o remédio, amado, é algo que vai fazer com que a gente se cuide de algo que nós tivemos. Amém? Aleluia. Então, que essa palavra hoje seja uma dessas coisas para você que está aqui hoje. Amém? Aleluia. Amados, eu quero dizer para você que essa oportunidade que eu recebi de falar trazer essa palavra para você pode ser um pouco forte, dízimos e oferta. Às vezes as pessoas ficam assim, será que fala, não fala? Acontece o seguinte, eu sou novo na igreja, como vocês sabem, e eu sou um pouquinho novo aqui também eu ia falar no Ceará. Eu sou um pouquinho novo aqui também em Portugal. Temos 1 ano e 6 meses, né? 1 ano e 6 meses aqui em Portugal. Amém? Então, como nós temos pouco tempo aqui em Portugal, eu posso dizer para você que não foi ninguém, não foi o que eu vi, não foi o pastor que me falou, não foi alguém que disse assim, Joel, você tem que falar sobre aquilo na igreja, a igreja está precisando. Não, amado, não foi nenhuma dessas coisas. Foi algo de Deus, quando o pastor me chamou para vir aqui, ele deixou bem claro que o tema é livre, amém? E foi algo de Deus que eu senti para trazer para os irmãos hoje. Amém? Aleluia. Quero te deixar isso claro para que você não pense, ou por algum motivo, que foi algo planejado, digamos assim. Foi algo de Deus, para a tua e para a minha vida. Amém? Aleluia. Então, quem é você? Como eu falei, né, e eu deixei escapar, eu sou um cearense. No Ceará a gente chama cabeça chata, né? Porque o menino nasce, aí a mãe fala assim, esse menino vai ser um médico. Aí tem o tio, a família geralmente é grande, esse menino vai ser um doutor, que é a mesma coisa, né? Mas lá se fala assim, não, esse menino vai ser um advogado, esse menino vai ser isso. Aí de tanto bater na cabeça, a cabeça acaba ficando chata, né? Aí diz que o menino no Ceará é o cabeça chata, né? Aleluia. Então eu sou do Ceará, Deus colocou no nosso coração, meu e da minha família, meus 2 filhos que ali estão, de vir para essa terra, né? Porque
A gente já vinha, há alguns anos, a gente sempre viajava de férias do Brasil para cá. Se duvidar, eu conheço mais a Europa do que o próprio Brasil, né? A gente já vem há uns 6, 7 anos viajando para cá, para a Europa. E Deus foi, aos poucos, moldando no nosso coração vir para cá, vir morar aqui em Portugal. Amém? Aleluia! E, amados, como eu falei, um ano e 6 meses, não tem sido fácil, mas Deus é fiel. Amém? Amém? Deus é fiel. E assim como está dando certo para mim, para a minha família, eu creio que você que tem um pouco mais de tempo ou não tenha muito tempo aqui, vai dar certo para a sua vida também. Amém? Amém? Creia nisso. Fique firme na palavra de Deus, que vai dar tudo certo para você também. Amém? Amém? Aleluia, aleluia. No Ceará, amados, eu era, aqui fala contabilista, né? Que é contador. No Ceará eu era contador, já tinha um escritório de contabilidade. Eu vou resumir um pouquinho sobre isso, que tem a ver com o nosso tema, amém? Eu era contador, trabalhei 11 anos numa mesma empresa, numa multinacional, e tinha o meu escritório de contabilidade, tinha outras empresas, enfim. E, para mim, falar sobre dízimo e oferta, uma pessoa que se formou em contabilidade, eu tenho cursos de investimento, de XP, então, assim, toda a minha área, toda a minha formação foi voltada para algo chamado guardar. Dinheiro você precisa guardar, pensar no futuro. Amém? Aleluia. Porém, amados, embora eu tenha, não é perdido, eu tenha investido tempo nessas coisas, e essas coisas me trouxeram dinheiro, me trouxeram recursos para mim administrar, para mim cuidar da minha família, mas teve um tempo que eu passei e que, graças a Deus por isso, amém? Aleluia, eu quero até fazer uma propaganda sobre isso. Eu parei um tempo da minha vida para me dedicar à palavra de Deus, amém? Mas não só assim como nós estamos aqui reunidos. Eu parei e fiz um curso que nós temos aqui no Tempo Pastor, o Rema, amém? Aleluia, eu não sei se você já fez o Rema, eu não sei se você já, enfim, se você não fez, faça, amado. Tempo de preparação não é tempo perdido. Amém? Aleluia, não é, amado, não é. Olha, vamos fazer o seguinte, só um exemplo. Isso daqui é o meu diploma do Rema, amém? E isso daqui foram vários e vários anos que eu dediquei à minha vida falando e fazendo as coisas do meu trabalho, as coisas naturais, amém? Aleluia. E essas coisas naturais, esses diplomas naturais, que me deram conhecimentos naturais, falavam que eu precisava guardar, que eu precisava reter, que eu precisava pensar no meu amanhã. Amém? Aleluia. Quando eu me dediquei à palavra, quando eu fiz o Rema, quando as informações chegaram de forma mais clara sobre quem é Deus, o que eu posso através dessa palavra, o que essa palavra me garante, o que eu tenho como direito através dessa palavra, o que foi conquistada lá na cruz através dessa palavra, isso transformou na minha vida. Amém? Aleluia. Isso fala que, enquanto um fala para reter, Deus diz, dá, abençoa, porque Deus é dono de tudo. Amém? Aleluia. Ele é o dono de tudo, Ele é que te dá tudo. Aleluia. E isso, amado, para mim, que racionalmente passei uma vida toda pensando de forma natural, racional, sobre que 1 mais 1 é 2, amém? Entender que as coisas de Deus são diferentes, a gente tem que entender, amado, que quando temos o Espírito Santo, o que faz a diferença para mim e para a tua vida não são as coisas naturais mais. É você crer na palavra de Deus, crer em quem te fez, crer quem é o dono de tudo, crer naquilo que você conhece como verdade e andar segundo as verdades que estão escritas na palavra de Deus. Amém? Aleluia. É isso que tem que te fortalecer. E por que eu te digo isso? Por que eu te dei esse exemplo? Porque, amado, todo esse diploma de forma natural servia lá no Ceará. Amém? Aqui eu não exerço a minha profissão. Amém? Eu acho que como muitos de vocês que aqui estão, não exercem a profissão de vocês.
Amém. Mas Deus sabe cada um o que passa e o que tem no coração de cada um. Se for da vontade de Deus, se você buscar, você vai exercer a sua profissão. Eu não exerço porque, sinceramente, eu não busquei e eu não estou querendo a princípio, porque passei 15 anos trabalhando dentro do escritório, fechado, enfim, estou querendo fazer outras coisas. Amém? Mas o que eu quero te dizer, isso, para esse tempo, aqui de Portugal, isso daqui não serve de nada, mas a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus. Você pode estar lá na China. Amém? Continua sendo a palavra de Deus. Amém? Aleluia! Você pode estar onde você estiver, qualquer lugar do mundo. A palavra de Deus, ela é com você. Ela vai te fortalecer. Ela vai te dar as bênçãos que estão aqui. Amém? Ela vai te ensinar como você deve agir quando a circunstância, quando a situação chegar diante de você. Amém? Aleluia, aleluia, amados. Então você precisa entender que isso daqui, que é a palavra de Deus, ela é mais importante do que qualquer diploma que você tenha, do que qualquer situação que você está passando. Porque ela é o caminho, ela é a luz, ela é a lâmpada para o nosso caminho. Amém? Aleluia, glória a Deus. Mas vamos abrir a nossa Bíblia e vamos falar um pouquinho sobre dízimos. Amém? Aleluia. O dízimo, muitas das vezes as pessoas falam que eu não dou o dízimo porque dízimo é coisa da lei, é coisa do Novo Testamento, no Antigo, antes da lei não existia dízimo, e isso e aquilo. Amém? E a gente sabe que não é bem assim. Ou se a gente não sabe, nós vamos entender um pouquinho hoje. Amém? E eu não quero me aprofundar, porque o tempo é curto e a gente precisa correr um pouco, mas eu quero primeiro que nós vamos lá para Gálatas, capítulo 3. Amém? Gálatas 3, versículo 17. Eu vou até abrir aqui no telemóvel, no Brasil celular, né? Ainda estou me acostumando. Abre aqui no telemóvel, que é mais rápido. Aleluia, glória a Deus. Gálatas 3,17. Quantos já encontraram? Amém. Só eu que ainda não encontrei. Acostumado nada de papel, aí volta aqui. Vamos aqui. Gálatas 3,17. Fala assim: mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. O que é que isso tem a ver com dízimos e oferta? A gente vai continuar já lendo, mas vamos entender e ler de novo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Amém? Vamos lá para Gênesis no capítulo 14, no versículo 18. É bem interessante, o Gênesis fala sobre o livro dos princípios, né, fala do início das coisas, de como Deus criou o mundo. Amém? Aleluia. E em Gênesis, a gente vai entender um pouco mais sobre esse versículo que nós acabamos de ler. Aleluia, glória a Deus. Você está aqui? Amém. Aleluia. Fala assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoou e disse: bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. No versículo 20, fala assim: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos e lhe deu dízimo de tudo. Amém? Aleluia. Isso daqui, amado, tem a ver com o que nós acabamos de ler lá em Gálatas. Amém? O que, Joelis? Amados, isso que nós acabamos de ler é antes da lei. Amém? E já escutamos e já ouvimos, acabamos de ler a palavra dízimo. Não é verdade? Deu dízimo de tudo. Por que ele deu dízimo de tudo? Eu não vou voltar lá, mas depois você pode ler o Gênesis capítulo 13 e o capítulo 14, ele vai falar sobre uma história, e eu vou resumir um pouquinho aqui para você, mas depois você pode ler a respeito disso.
existiam 5 reinos. Amém? E esses 5 reinos, eles guerrearam contra 4 reinos. Amém? Aleluia. Esses 5 reinos pelejaram, né, batalharam, tiveram uma guerra com esses outros 4 reinos. E esses outros 4 reinos, depois você vai ler lá, venceram os 5. Os 4 venceram os 5. Amém? Aleluia. E depois disso ter acontecido, aconteceu um fato em que Abraão orou a Deus e Deus deixou que ele fosse lá com seus 318 homens, amém? Pelejar contra aqueles 4 reinos. Amém? Aleluia. Abraão vencia ou derrotava aqueles 4 reinos? Naturalmente falando. Se 4 reinos venceram 5, naturalmente falando, 318 homens vão vencer um exército de 4 reinos, nós estamos falando de 4 reinos. Não sei se aqui alguém já assistiu naquela época os Espartacos. Mudar um pouquinho, né? Os 300, né? Aqui era 18 a mais, né? Mas o que é que acontece? Esses 318, amados, naturalmente falando, vou ser bem sincero, às vezes nós precisamos ser sinceros. Amado, você tinha que ter muita confiança em quem era o seu líder e quem o seu líder cria, qual era o Deus que ele servia para você estar no meio daqueles 318. Vamos ser bem sinceros, porque aqueles 318, quando pensou 4 reinos, contra nós, só nós aqui, 318, rapaz, negócio, não sei não, viu? Não é verdade? Aleluia. Por isso que eu te digo, amado, às vezes as coisas não são da forma natural. Amém? A gente não tem que ver com prisma natural. Se a gente vê com prisma natural, a gente perde a nossa bênção. Amém? Aleluia. A gente vai perder o que Deus preparou para cada um de nós. Amém? E interessante que Abraão foi lá e agora no prisma espiritual, amém? Eles venceram aqueles 4 reinos. Amém? Aleluia, glória a Deus. E após eles terem vencido aqueles 4 reinos, aconteceu isso que nós acabamos de ler, né? Onde Melquisedeque é rei de Salém, ele não estava nessa peleja, nessa luta. E só que ele não estava também como rei. A gente lê aqui um pouquinho, ó. Ele estava como quem? Sacerdote do Deus Altíssimo. Amém? Aleluia. E no versículo 20 ele fala assim, olha que interessante. No versículo 20 ele fala assim, ó: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos e lhe deu dízimo de tudo. Amém? O que é que aconteceu, amados? Abraão deu o dízimo de tudo. Em Hebreus, que a gente não vai abrir, mas em Hebreus fala que Abraão deu dos melhores despojos, deu o dízimo dos melhores despojos. Amém? Ele não só deu o dízimo, pega aqui 10% da peleja aqui que a gente ganhou, dessas armaduras, dessas facas, pega aí 10%. Não, ele pegou dos melhores. Amém? Aleluia. O que é que ele queria fazer com isso, esse simbolismo do dízimo, antes da lei? Ele estava dizendo, amado, com aquilo, que não foi com a força dele que ele venceu aqueles 4 reinos. Amém? Aleluia. Não foi com o poder da sua força, com o seu entendimento, com a sua estratégia de guerra, digamos assim, que fez com que ele vencesse aqueles 4 reinos. Foi o Pai que o mandou, que o enviou. Lembra que nós lemos lá antes que Abraão orou, amém? Antes de ir, amém? São detalhes no versículo que às vezes nós temos que ler e temos que analisar cada detalhe, amém? Ele não simplesmente diz assim, rapaz, vamos, nossos 318 e vamos enfrentar. Não é assim. Ele orou, ele se preparou, amém? Crendo em quem o enviou. Amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. E isso fez com que ele vencesse aqueles 4 reinos. Isso fez com que ele, depois de vencer, ele deu o dízimo. O dízimo ali representa o simbolismo de que ele não estava crendo na sua força, e sim em quem o enviou. Amém? Aleluia, glória a Deus. Porque o que é que acontece, amados?
acontece que, às vezes, naturalmente, a gente confia no nosso próprio braço. Às vezes a gente diz assim, eu tenho força, eu sou jovem, eu vou crescer, eu vou conquistar, eu vou estudar. Amado, mas se você não tiver Cristo na frente, se você não tiver Deus, se você não tiver um guia para guiar os seus caminhos, não tiver Deus para te orientar, você pode até ir longe, você pode até conseguir alguma coisa, mas isso vai te trazer cansaço, vai te trazer fadiga, vai te trazer estresse. Amém? Aleluia. Essa é a verdade, amado. A gente tem que ser sinceros aqui. A gente tem que dizer o que realmente é. Se você não tiver Deus, naturalmente, você vai conseguir as coisas, mas isso vai te trazer um peso. Amém? Isso vai te trazer um peso. E a palavra de Deus, amado, é a verdade. Amém. Aleluia. A palavra de Deus é a verdade. E esse peso, amado, se você entregar e entender, realmente se entregar ao que está escrito, dizer, Pai, eu creio, eu sei que a Tua palavra é a verdade. Se você se dedicar um tempo a meditar nas Escrituras, você vai alcançar coisas grandes de maneira sobrenatural, que quando essas coisas chegarem até você, você vai dizer, rapaz, esse teclado chegou aqui, eu nem percebi. Chegou aqui, eu subi aqui, estava aqui o teclado, não percebi. Hoje, rapaz, eu comprei um carro, eu fiz isso, eu fiz aquilo, está aqui, já está feito. Amém? Porque foi Deus que te abençoou. Quando você viu, já aconteceu. É assim, é sobrenatural. Quando você vê, já é. Já é. Amém? Aleluia. Simplesmente assim, amado, já é. Eu quero que você abra lá em Jeremias. Vamos lá em Jeremias. Deixa eu ver aqui no telemóvel. Jeremias, no capítulo 2, fala assim. Olha só que interessante a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Aleluia. Jeremias, capítulo 2, no versículo 12, fala assim. Todos já abriram? A minha Bíblia voltou aqui para o anterior, mas deixa eu abrir novamente. Fala assim, ó. Deus, imagina só. Deus está nos céus e ele pegou e ele falou assim, espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, tem um ponto de exclamação, ficai verdadeiramente desolado, diz o Senhor. Aleluia. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Em outra versão fala assim, cisternas quebradas que não retêm águas. Algumas outras versões que vocês devem ter aí. Amém? Aleluia. Deus estava nos céus e ele diz assim, ei, para tudo aí. Olha só, é como se ele estivesse aqui nos céus. Olha só o meu povo. Está vendo o que o meu povo está fazendo? Eles estão cometendo duas maldades. Aleluia. A gente precisa se atentar para o caminho que nós estamos andando. Amém? A gente precisa estar atento a isso, amados, porque o caminho que nós estamos andando, se está agradando a Deus ou não. Amém? Aleluia. O meu povo, ele deixaram a mim um manancial de águas vivas. O que é manancial de águas vivas? Eu não sei se... Aqui temos muitas nascentes de água. Eu já vi várias aqui, eu não sei se os irmãos aqui já viram, mas aqui em Portugal, diferente lá do meu Nordeste, do meu Ceará, que até a água é difícil, né? Aqui tem muita água. E o manancial de água é aquela água pura, potável, que sai ali 24 horas. 24 horas, você vai qualquer hora do dia e da noite, a água está ali, jorrando. Amém? Aleluia. Assim é o nosso Deus. Como ele fala, o manancial de águas vivas. O manancial de águas vivas, eles me deixaram. Eu que sou o manancial, eu que tenho tudo para dar para eles. A água viva está aqui. Amém? Quantos aqui sabem que sem água, depois de algum tempo, o nosso corpo não sobrevive, né? E Deus é um manancial de águas vivas. E cavaram cisternas, ou seja, deixaram de crer
em Deus e começar a acreditar no seu próprio braço. Amém? Olha só o que é que às vezes o ser humano faz, né? O que foi que fizeram? Eu não sei se aqui tem, eu não sei se os irmãos conhecem. Quantos aqui conhecem o que é uma cisterna? Vamos ver aqui se tem muito que nem eu, nordestino. Rapaz, até que tem, olha, cisterna. Eu pensava que o pessoal não ia conhecer uma cisterna aqui. Eu pensava que ia ter pouca gente, mas muita gente conhece cisterna. Lá no Ceará, como é que é feita uma cisterna? Eu, quando eu era criança, da idade dos meus filhos, eu cheguei até a cavar uma, ajudar a cavar. Brincando, né? Como criança, ajudei a cavar uma. Você cava, né? Faz aquele buraco ali de 3 metros, 6 metros, mais ou menos. Lá no Ceará agora já está 5, 6 metros. Porque a água lá é difícil. Então, você cava 6 metros e é no barro, não dá água. Tem lugares do Brasil que você cava 3 metros, na Amazônia ali, naquela região do norte do Brasil, você cava 3 metros, 4 metros, já dá água. Lá na minha terra, você cava 6 metros para fazer uma cisterna e não dá água. Para você ver como é difícil. E cavo uma cisterna, coloca o tijolo, passa o cimento, amém? Aleluia. Aí vem um governo, vem distribuir de um lugar onde tem um rio ou uma lagoa, não sei se vocês sabem o que é uma lagoa, e enche aqueles carro-pipas que saem de casa em casa onde tem cisterna e vão enchendo a cisterna. Amém? O que é que isso representa? Olha a força, olha a dificuldade. O homem, com a sua própria força, cavou, teve que esperar o carro-pipa chegar para encher a cisterna. Amém? Aquela água, ela está parada, ela não é um manancial de águas vivas, porque a água viva ela está em constante movimento, em constante mudança. Amém? Aleluia. Essa constante mudança faz com que a água não apodreça, a água ali ela não vai, a água ali está sempre circulando. Já aquela cisterna, aquela água ela tem uma validade. Depois daquela validade, você vai ter que desgotar. Não sei se você já ouviu falar isso, né? Desgotar é tirar o resto da água que ali está e desgotar a água. Mas eu vou correr aqui com o tempo. Amém? E esse desgotar, o que é que acontece? Encheu ali. O homem fez as cisternas com a sua própria força, pensando que ele ia ali era o melhor para ele. Aquela cisterna estava rachada. As águas estavam saindo. Quando ele ia pegar a água ali, estava seca. Amém? Olha só, aí Deus fala assim, rapaz, 2 maldades que o meu povo fizeram. 2 maldades. Esqueceram de mim, que sou o manancial de águas vivas, e fizeram cisternas para si, pensando que com a sua própria força ia alcançar algo. Aí veio uma rachadura de tudo aquilo que eles fizeram, uma rachadura foi o suficiente para acabar com tudo. Amém? Olha só. Então, amado, a gente precisa crer e entender que confiar na palavra, confiar em Deus é o melhor para a minha vida e para a sua. Seguir os princípios de Deus, seguir o que Deus está escrito na Bíblia, isso só vai trazer benefício para mim e para você. Amém? Vamos só correr um pouquinho e vamos lá para Provérbios. Amém? Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Aleluias. Provérbios, no capítulo 19, fala assim, só para a gente concluir esse raciocínio, amém? Capítulo 19, versículo 3. Diz assim, olha, a estutice do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Amém? Para a gente concluir isso que nós acabamos de falar. O homem deixa o manancial de águas vivas, deixa Deus, acredita e crê que ele sozinho, com a sua própria força, vai conseguir algo. Amém? Aleluia. E depois se ira contra Deus. Ainda culpa Deus pelo erro que ele cometeu. Está vendo como o ser humano é? A gente tem que entender, amados, a gente tem que perceber que Deus, Ele quer o melhor para mim e para você. Amém? Mas a gente não pode abandoná-lo. A gente não pode deixar de seguir os seus princípios. Amém? Aleluia. O Deus, Ele só quer o melhor para nós. Deus quer que você seja próspero. Deus quer que você cresça, que você avance, que você conquiste os seus sonhos.
Amém? Os seus sonhos são os sonhos de Deus. E a palavra de Deus que ainda são maiores do que nós pedimos ou pensamos. Não é verdade? Pedimos ou pensamos. São maiores. Agora a gente precisa, amados, entender e compreender o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Aleluia, Deus é bom. E vamos já concluir, o tempo passa rápido demais. Vamos lá para Salmos 35. Amém? Olha só que interessante. Depois que o homem faz toda a maldade, faz tudo, em Salmos diz o seguinte. Aleluia. Salmo 35, deixa eu abrir aqui, é mais rápido. Aleluia. 35, no versículo 27 diz assim. Todos já abriram? Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu povo. Amém? O que ama a prosperidade do seu povo. Quem que ama? O Senhor. O Senhor ama a sua prosperidade. Ou seja, Deus, ele se alegra, ele mais do que se alegra, ele ama a sua prosperidade. Seja próspero, amado. Seja próspero. Deus te colocou aqui para você ser próspero. Amém? Aleluia. Você seguindo os princípios da palavra de Deus, sobre o que a palavra de Deus diz, sobre dízimo, sobre oferta, isso vai te trazer benefícios próprios, isso vai trazer prosperidade para você e para a sua vida. Porque prosperidade, amado, não é só o dinheiro, amém? A gente sabe que não é só o dinheiro, amado, amém? E Deus ama a prosperidade, essa prosperidade que está se referindo a tudo, amém? Aleluia, isso está disponível para mim e para você. Aleluia, está disponível para nós. A gente precisa agarrar essas verdades. A gente precisa dizer, pai, eu quero. Mas não é assim, pai, eu quero. Esse pai, eu quero, é para fora. A gente, pai, eu quero. Eu quero, é meu. Amém? Aleluia, pai, eu quero, é meu. Aleluia, aleluia. Amado, eu quero finalizar com o que foi falado, o que foi já lido essa noite aqui. Amém? Na hora dos dízimos e oferta, olha que interessante, olha como Deus faz. Foi lido aqui pelo Alan, né? Onde foi, Alan? 2 Coríntios 9, vamos abrir lá. Amém? Amém? Aleluia, como Deus é bom. 2 Coríntios no capítulo 9, não foi? Vamos só voltar 2 versículos antes. Diz assim, mas digo isso, os que semeiam com moderação, também colherá com moderação. E os que semeiam em abundância, e a abundância também ceifará, ou colherá. Cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. Olha a palavra ama de novo. Não é Deus se alegra, Deus ama. Amém? Deus ama um alegre doador. É mais do que se alegrar. Deus é mais do que se alegrar. Meu irmão chega aqui na oferta ou algo e dá aqui um dízimo de 10 mil, de 5 mil. O irmão aqui do lado pega e diz assim, eu me alegro. Deus não está dizendo só assim, eu me alegro. Deus está dizendo assim, eu amo, como eu amo, olha só como meu servo fiel. Amém? Aleluia, olha como meu servo é fiel. Eu amo isso. Deus ama, é mais do que se alegrar, amados. E fala assim, e Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda suficiência, em todas ou algumas coisas. É isso? É porque eu não estou enxergando direito já, esse horário já. É todas mesmo, né? É todas as coisas. Não é verdade? Todas as coisas. Abundeis em todo bom trabalho. Amém? Em todas as coisas, todas as áreas. Independente do local, independente do país que você esteja, Deus é o mesmo. Amém? Deus é o mesmo, amado. Deus é o mesmo. E Ele quer te abençoar em todas as coisas. Não é as coisas
quando você estava lá no Brasil, não. Amém? Não é as coisas que eu já consegui isso ou aquilo. Não, Deus quer te abençoar em mais coisas. Amém? Porque Deus não se alegra, Deus ama a sua prosperidade e Deus ama um povo que é fiel em dar, fiel em dizimar, fiel e se alegra na hora que está fazendo essas coisas. Amém? Quando você vir dizimar, quando você ofertar, também não faça isso pensando que é porque vai receber um benefício. Não, mas é entendendo o que isso vai trazer para você como benefício. Isso é uma consequência. Eu faço porque eu creio na palavra. A palavra diz que eu devo seguir esse princípio e porque eu faço isso, eu sou abençoado. Amém? Amém? Aleluia. Queria chamar o louvor aqui. Enquanto isso, amado, já finalizando, eu queria contar, todo cearense tem umas histórias, né? E eu queria contar 2 histórias. Uma vez eu estava pesquisando no Google, falando sobre a semente, né? Porque Deus fala que a gente não deve reter o dízimo. O dízimo é uma semente, porque aquela semente ela vai te abençoar, amém? Ela vai trazer bênçãos para você, para a sua vida. Aleluia. E eu estava pesquisando uma vez no Google sobre, eu disse assim, Pai, como a tua palavra é fiel, né? Se a gente parar para pensar com relação a dízimo, com relação à oferta, com relação às bênçãos de Deus, quando a gente semeia, geralmente a gente nunca colhe só aquilo que a gente semeia. Aí eu fui pesquisar na palavra de Deus sobre a questão do dízimo, o que é que eu possa plantar e colher um. Amém? Não sei se aqui tem algum agricultor, né? Eu lembro na época que eu plantava feijão no interior do Ceará, se eu plantasse um caroço de feijão, eu colheria no mínimo aí umas 5, 6 bagens. Bagem é aquela coisa que fica os feijãozinhos, né? E ali tem vários feijãozinhos, amém? Então nunca ia ser só um. Se eu planto um pé de abacate, eu vou colher um monte de abacate, não é verdade? Se eu planto um pé de manga, que eu gosto de manga, e aqui é difícil, não sei se vocês conhecem umas mangas coité, umas mangas grandona, rapaz, é benção demais, né? É bom demais, ou coisa boa, né? Então você vai recolher muitos, amém? E eu fiquei com aquela curiosidade e fui pesquisar. E eu encontrei que algo que você planta e aquilo vai te dar uma coisinha só, geralmente é uma cebola. Não sei se vocês já viram como é que se planta cebola. Geralmente, se você plantar uma cebola, você corta, uma parte você vai fazer o tempero da comida, né, e tudo. E a metade da cebola ela vai secar, você vai plantar. E se ela der uma cebola bonita, frondosa, ela vai dar 2 cebolinhas, uma de um lado e outra do outro. Amém? Ou então ela pode dar até 6 cebolas mais pequenininhas, mas geralmente ela dá 2. Ou seja, a metade de uma vai dar 2. Ou seja, eu não encontrei algo que eu plantasse um e fosse colher um. Amém? Olha que Deus maravilhoso. Amém? E geralmente, você nunca, às vezes você plantou algo lá atrás e você recebe benefícios por vários e vários anos que você nem lembra onde foi que você plantou e você está recebendo por aquilo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se eu falo, mas eu vou falar. O pastor me dá 2 minutinhos. Só 2? Rapidinho, rapidinho. Amém? Vou contar só esse testemunho aqui. Eu não ia contar, não. Eu não ia contar. Mas como foi falado aqui na igreja sobre a nossa conferência, e o apóstolo Guto vai estar aqui, não é verdade? Eu quero contar uma historinha do pastor Guto. O pastor Bud chegou um dia na sua diretoria, e lá em Campina Grande, e a diretoria estava meio assim preocupada, naturalmente falando, porque as finanças naquele mês, a igreja estava em construção e não estava batendo, amém? Aleluia. E o pastor Bud, ele geralmente não costumava andar por ali. Isso depois o apóstolo Guto vai estar aqui, ele contou isso. Eu não estou contando isso porque ele contou, amém? Amém. Aleluia. E o pastor Bud pegou e disse, por que vocês estão preocupados e tudo? Aí eles não queriam falar, enfim, acabaram falando. Aí falou, porque esse mês, devido à construção, né, a obra e tudo, as contas não estão batendo. Aí ele, tem uns irmãos que até falam a voz, eu não consigo falar não, né, a voz do pastor Bud.
Ô, irmão, você não sabe, tipo assim, não sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Faz o seguinte, pega aquelas igrejas que são parceiras do nosso ministério e pega as igrejas aqui do nosso ministério. Aí as irmãs estavam pensando assim, da secretaria. E pede uma oferta para eles, para inteirar o dinheiro e a gente pagar as contas do mês. Amém? Racionalmente falando, naturalmente, era a continuação da palavra, da frase, não é verdade? Mas ele falou, pega essas igrejas, pega o que entrou esse mês e oferta para eles. Amém? Pega isso e oferta para eles. O pessoal, o quê? Não, é porque ele fala um pouco inglês ainda, é o contrário, né? Não é o contrário. Amém? Aleluia. Não, é isso mesmo. Pega e oferta. Aleluia. Amado, as coisas de Deus não são naturais. Amém? Não são naturais, amados. Não são. Coloca isso na sua cabeça. E exerce isso. Amém? Aleluia. E o que foi que aconteceu, Joel? Naquele mesmo mês, apareceu a oferta de maneira sobrenatural e foi cumprido tudo aquilo. Foi pago, foi honrado os compromissos da igreja. Amém? Só que a igreja não acabou aí. Só para concluir, eu vou até fechar já aqui, ó, vou guardar tudo aqui já. Só para concluir, não acabou isso. Aí o pastor Bud vai para a glória, o apóstolo Guto assume, e isso já passou-se um tempo. O pastor Guto pega, tá lá na igreja, cuidando das questões da igreja, e a igreja tá normal, mas está naquele mês assim que vai, não vai. Aí o pastor Guto, o apóstolo Guto recebe uma ligação de um ministério, já do senhor, desse ministério, que é lá de Campina Grande, e esse ministério fala assim, olha, eu estava orando a Deus, fui dormir mais cedo hoje, aí estava orando e Deus me tocou, colocou no meu coração, e eu estou ligando aí para vocês porque eu quero o número da conta de vocês para dar uma oferta. Amém, amém. Aí eu vou falar porque o apóstolo Guto falou, amém? Ele vai estar aqui, então depois vocês podem confirmar com ele, porque ele não vai... Por isso que eu estou falando. E ofertaram 50 mil para eles, para a igreja, Verbo da Vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Uma colheita lá atrás, os benefícios chegam que às vezes você nem lembra, mas continuam. Quando você planta uma árvore, ela não só vai dar aquele ano. Geralmente ela vai dar vários anos, você vai colher daquilo. Amém? Aleluia, você vai colher por vários anos. Amém? Aleluia. E amém. Passou-se um tempo, o filho do pastor pega e liga, olha, meu pai dormiu mais cedo e sonhou com a igreja, e ele quer dar uma oferta e a gente não tem mais o número da conta. Vocês podem mandar o número da conta de novo? Mais 50 mil. Aí dessa vez o pastor Guto disse que atendeu a ligação e disse assim, rapaz, peça para o seu pai dormir mais cedo mais vezes, viu? Peça para ele dormir mais cedo, mais vezes está fazendo bem para ele e para nós também. Amém? Aleluia, é isso, amado. Eu queria agradecer a oportunidade. Amém? Muito obrigado, amado, por tudo, pela essa oportunidade de trazer aqui a palavra de Deus. Muito obrigado, pastor, pelas bênçãos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus.